Coloca no 2x. E aí pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre comer de 3 em 3 horas. Funciona ou não? De onde surgiu isso? É uma coisa que eu tava vendo. Eu tava assistindo um podcast do Dr. Tiago Rocha, eu acho. Depois eu coloco um trechinho dele do que ele falou, né? E eu queria dar umas palavrinhas pra ele. Pra ele não, né? Dar umas palavrinhas sobre o tema, né? E se funciona ou não, esclarecer algumas coisas, alguns mitos, algumas vertentes, né, do que se fala sobre comer de 3 em 3 horas, né? A primeira coisa é falar de onde surgiu essa ideia de comer de 3 horas. Essa ideia de comer de 3 em 3 horas surgiu de alguns estudos que foram feitos em ratos e em pacientes que são diabéticos, porque a gente queria, o que eles queriam entender era o papel da insulina desses pacientes. A gente começou a perceber que a insulina ela tinha um pico de 2 horas depois de você comer. E a gente começou a ver também que a insulina, eu não sei se eu preciso tudo aqui, mas a insulina eles começaram a ver que ela tem, ela consegue ter função, ela tem efeito também a nível de sistema nervoso central. É uma coisa que não sabia, não se tinha ideia disso, né? Achando que ela só tinha efeito mesmo no sangue, até que viram que ela consegue adentrar na barreira hematocefálica, que é uma barreirinha que separa o sangue do cérebro, porque o cérebro não pode entrar em contato diretamente com o sangue, porque o sangue ele tem muitas toxinas que o cérebro é sensível a elas. Então, o cérebro ele tem uma barreira chamada barreira hematocefálica. Essa barreira ela meio que filtra o sangue para pegar só a parte que interessa para o cérebro, que seria mais líquidos, então água e açúcar, que é o que o cérebro acaba utilizando. Ele acaba utilizando água, eletrólitos, que são sais minerais, né? Então, por exemplo, cálcio, potássio, sódio e açúcar. É isso que interessa pro cérebro. O resto, que é fibrina, células de defesa. Células de defesa, na verdade, entra também. Mas, assim, é resto de fibrina, fator de coagulação. Isso não interessa muito pro cérebro, é até prejudicial, até lesivo pro cérebro. Então, começaram a ver que a insulina ela é um componente, ela é uma substância que ela conseguia também atravessar a barreira hematocefálica fora essas coisas que eu falei. Fora a água, fora os eletrólitos, fora a glicose, né? A insulina ela também consegue atravessar a barreira hematocefálica. E, e consegue fazer, e ela consegue ter efeito no cérebro, no sistema nervoso central, que é uma parte do cérebro, né? E aí, o que eles viram? Que ela também seguia esse mesmo padrão de que ela tinha a insulina, ela tem um pico, logo depois que você come, ela começa a se elevar, então ela vai se elevando devagarzinho, e em 2 horas ela atinge o pico de concentração dela, e o pico de ação também. Então, em 2 horas ela consegue atingir o seu pico, e depois, em outras 2 horas, ela abaixa. Então, mais ou menos assim, ela demora 2 horas para subir e 2 horas para descer. Então, mais ou menos aí, ela demora 4 horas em média para ter o seu efeito total. E foi por isso que muitos se acreditavam que esse seria assim, o tempo que a maioria dos alimentos consegue fazer de induzir esse pico da insulina. E o que eles viram? Que a insulina ela causa saciedade no cérebro. Então, ela sinaliza para o cérebro que você tem comida no corpo, no estômago, que você se alimentou. A insulina ela vai lá no cérebro e fala assim sinaliza, né, pro cérebro que você tem alimento no corpo. E isso traz saciedade, traz sensação de saciedade. Por isso que muitos acreditavam que em 4 horas, né, você se alimentava, depois de você se alimentar, você sentiria fome 4 horas depois, porque em 4 horas a insulina já teria meio que abaixado tudo. E aí ela não teria mais esse efeito de saciedade. Então, tirando esse efeito de saciedade, isso quer dizer que se pensava, na verdade, né? Se pensava que após as 4 horas que a insulina deixava de ter esse efeito, ela ia trazer, você ia voltar a ter fome. E foi por isso que muitos pensou sobre isso, né? Então, o tempo de você... Esse tempo, assim, você se alimentou e teve um pico de insulina. Esse tempo
de ação da insulina se preconizava de que era 4 horas para qualquer alimento, né? E viu que, na verdade, não é bem assim. E aí começou a surgir outros estudos falando sobre os tipos de dieta que a gente podia pensar. E se a gente consegue, se a gente sabe que de 4 em 4 horas, mais ou menos, ou de 3 em 3 horas, ou 2 em 2 horas, você tem o teu pico da insulina e depois o baixo. Então a gente podia fazer dietas pensando nisso, né? Então, por isso que veio muito com essa ideia de comer em 3 em 3 horas. Porque comer de 3 em 3 horas, você meio que... Você come o seu pico da insulina e 1 hora antes dela terminar, você come de novo, você come um pouquinho e você vai mantendo a insulina em picos... num pico equilibrado, digamos assim. Você consegue manter ela num pico em que você não sente fome comendo de pouquinho em pouquinho. Essa era uma teoria que acreditava-se, né? E ia ter efeito de forma na clínica do paciente, né? Então, era essa teoria que se preconizava e começaram a testar, né? E esse que é o negócio. A gente vê as coisas na teoria, mas quando a gente vai aplicar na prática, nem sempre dá certo. E o que eles viram? Que você aumentar... Esse aqui é um dos estudos que eu separei, depois eu vou comentar eles, mas eles falam a favor de você aumentar a frequência das refeições, né? Mas o que foi visto? Esse aqui é uma meta-análise que eu separei para falar um pouco do efeito de você tá restringindo o tanto que você ingere no dia para pacientes obesos. E o que eles viram? Que você perde peso. Eles analisaram vários pacientes obesos, né? Aqui é o tanto de pacientes que tinha, então mais ou menos 3.000 pacientes, 2.924. Eles viram que você tá pegando o que o paciente come e tá colocando alimentos diferentes e em frequências diferentes, né? Só isso já seria suficiente para causar uma perda de peso significativa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui, na teoria, o que se pensava, né, de comer de 3 horas, em teoria, isso realmente não funciona tão bem quanto... Aliás, isso na prática. Na prática, isso não funciona tão bem quanto na teoria, né? Foi feita essa constatação que, na verdade, só de você diminuir a quantidade que você ingere no dia, isso já teria influência no seu peso. Então, não necessariamente você aumentar a frequência de vezes que você come no dia, você vai perder peso. O que fala a favor de você perder peso é você diminuir a quantidade de calorias que você vai ingerir. Todos nós, né, todas as pessoas, elas têm uma taxa metabólica basal, que é o tanto de energia que você precisa para sobreviver, para manter as funções do seu corpo. Se você comer menos que isso, você perde peso, porque o corpo ele começa a suprir essa falta de energia, né, para você suprir essa taxa metabólica basal que falta, ele começa a suprir isso gastando em forma de gordura. Então, essa é a técnica que se viu na prática que vale mais. Por isso que comer de 3 em 3 horas, ela até é uma boa abordagem, né? Até uma boa estratégia, mas que não é necessário. Justamente porque viu que não precisa fazer essa peça. Não é necessário fazer esse tipo de abordagem para você ter perda de peso. Agora, falando contra esse tipo de achado, né? Ou seja, falando mais a favor da dieta de 3 em 3 horas, por que comer de 3 em 3 horas seria bom também, né? Então, assim, não precisa comer de 3 em 3 horas, basta você comer menos do que o necessário no dia. E você pode fazer isso, a tática mais utilizada pelos nutricionistas é você estar colocando fibras na dieta. A fibra ela é muito boa porque ela tem uma caloria muito baixa e te dá muita saciedade. Sem o pico da insulina. A insulina não é um dos únicos fatores que influenciam na saciedade, tem outros também.
Mas aqui hoje eu vou falar um pouco mais da insulina, tá? E o que foi visto aqui nesses dois estudos que eu separei para vocês? Por que comer mais vezes seria melhor? Porque eles viram que em pacientes que têm bulimia nervosa ou distúrbios alimentares, né? Pacientes que têm compulsão alimentar, se você se você restringir a quantidade de vezes que ele come no dia, então, por exemplo, um cara que come de manhã e à noite, se você restringir isso para ele comer só de manhã e à noite, tem muito risco dele descompensar, dele entrar no estado de compulsão dele, de compulsão alimentar. Então, você fazer menos refeições no dia, você faz com que ele você faz com que ele fique muito estressado, digamos assim. E aí ele tem o episódio de compulsão alimentar dele. Por isso que a melhor tática assim, de utilizar, a mais aceitável, é você aumentar a frequência você ter uma frequência média assim, de 3, 4 refeições no dia, pelo menos, para você não ter risco de ativar esses gatilhos da compulsão alimentar. Não tô falando assim que todo mundo precisa fazer isso, mas às vezes você não sabe que tem compulsão alimentar, e esse é o problema. Você não sabe que tem compulsão alimentar, você acaba vendo uma dieta dessas que a pessoa come uma vez no dia só, uma única refeição, depois não come mais e vai comendo só no dia seguinte. Você acaba tentando seguir isso e você não sabe que tem compulsão alimentar. Você segue essa dieta e uma hora você tem esse gatilho da compulsão, ela ativa e você tem o seu ataque de compulsão alimentar. E aí você come tudo que vem pela frente. Come bife gelado, come peixe, come ovo cru. Qualquer coisa que tiver na sua frente você acaba comendo. E aí você acaba ganhando peso. Por isso que comer 3 refeições no dia. Então, um café da manhã, almoço e jantar. Já é uma boa tática para você não acabar não ativando esses gatilhos de compulsão alimentar. Você comer café da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar. Então, 4 refeições no dia. Já diminui o risco de você ter episódio de compulsão alimentar. O que ele viu nesse estudo? Foi uma revisão sistemática também. Ele pegou um total assim de... deixa eu ver quantos... Ele pegou um total de 1.783 artigos falando de compulsão alimentar e de distúrbios psicossociais para pacientes, né? E viram que eles viram que, tipo assim, você pegar 2 refeições no dia, o risco de você ter episódio de compulsão alimentar é muito grande. Então, eles viram que quanto maior for as frequências de alimentação, ou seja, quanto mais vezes você se alimentar no dia, quanto mais janelas de alimentação você tem no dia, menor vai ser o risco de você ter um episódio de compulsão alimentar ou um episódio de ansiedade, enfim, outros distúrbios psicológicos. Né? Então, por isso que comer de 3 em 3 horas, né, não necessariamente comer de 3 em 3 horas, mas comer de forma frequente no dia, pelo menos 4 refeições no dia, 3 refeições no dia, é uma estratégia melhor. Porque não tem risco de você, não tem risco de você, que não sabe do diagnóstico, provavelmente, né, de você ter esses gatilhos de compulsão, de ansiedade, de querer descontar alguma outra coisa. Então, você ter mais intervalos de alimentação, você descompensa menos. Outras coisas que eles viram que quanto mais vezes você se alimenta, você também diminui o risco de você abusar de álcool, de você abusar de substâncias, por exemplo, maconha, cocaína, vape, cigarro. Diminui as chances de você ter atitudes violentas e sensações e pensamentos depressivos. Então, comer mais vezes não necessariamente é uma estratégia melhor para perder peso, mas é uma estratégia melhor para você melhorar o seu estado psicológico. Então, isso seria mais aceitável e seria mais uma estratégia menos arriscada.
você comer mais vezes. Tanto do ponto de vista de perder peso, quanto do ponto de vista psicológico, né? Então, a pessoa consegue se controlar mais comendo mais vezes.